Oi, minha gente linda, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou te contar 5 coisas que talvez tu esteja fazendo errado na maquiagem. Eu juntei 5 coisas, 5 erros que são super comuns, que eu vejo por conversar com amigas, conversar com a minha irmã quando ela se maquia, com minha mãe, enfim. Eu vi alguns errinhos que são comuns, vou contar pra vocês e também vou explicar qual é a maneira certa pra tu conseguir te maquiar melhor. Bora começar? O primeiro erro que eu sempre bato nessa tecla e que muitas mulheres continuam não fazendo é não hidratar o rosto. Tanto quando tu não vai te maquiar, quanto quando tu vai te maquiar. É super importante que tu sempre hidrate o rosto, isso independente se tu tem pele oleosa, pele seca, enfim. Tu só tem que encontrar o hidratante perfeito pra tua pele. O que acontece é que quando tu te maquia, tu bota um monte de produto no teu rosto. Tu bota normalmente um primer, tu bota uma base que normalmente é mate, tu bota um pó por cima, tu bota mais pó do contorno, mais pó do blush e fica muita maquiagem no teu rosto. E é importante que embaixo dessa maquiagem tenha o teu hidratante, porque normalmente essa quantidade toda de maquiagem vai ressecar a tua pele. Não é que o hidratante esteja criando uma barreira entre a maquiagem e a tua pele, porque o hidratante ele é absorvido, então sim, a maquiagem ela vai entrar em contato com a tua pele. Mas o que acontece é, ao mesmo tempo que tu vai estar ressecando a tua pele com um monte de maquiagem, que tu vai estar enchendo teus poros com um monte de maquiagem, tu também vai ter hidratado a pele antes. Isso é super importante. Outra coisa, muitas meninas reclamam que a pele fica ressecada, que a base craquela, que o corretivo craquela, e uma das soluções pra isso é justamente tu usar o hidratante antes. Eu sempre falo que não existe maquiagem que vai tapar uma pele que não é uma pele bem cuidada. E como se cuida a pele? Com o hidratante. E a maquiagem, o resultado da maquiagem vai ficar muito mais bonito. Segundo erro super comum é usar pouca base e pouco corretivo. Às vezes a gente quer fazer uma maquiagem levinha, a gente tem medo de passar muita base. Aí tu pega um pinguinho de base e tenta espalhar pelo teu rosto inteiro. Aí tu pega a tua esponjinha e vai fazendo assim, sabe, com a base, tentando espalhar o máximo possível. O que acontece quando tu faz isso? 1. A tua pele não fica uniforme. 2. A maquiagem não dura nada e o resultado da maquiagem não fica bonito. A base, ela serve pra tu fazer uma outra pele em ti. Tu tem que cobrir toda a tua pele. E tu precisa cobrir ela de forma uniforme. Tem que estar a mesma quantidade de base, tem que estar lisinho aqui, tem que estar lisinho aqui, tem que estar lisinho aqui, tu entende? Então tu precisa colocar uma quantidade de base suficiente. É muito difícil dizer pra vocês, por exemplo, uma colher de sopa de base. Não tem como falar isso porque depende muito de base pra base. Tem bases que rendem muito e tem bases que não rendem muito. Então tu tem que prestar atenção que quando tu estiver espalhando a tua base, é interessante se tu estiver usando com esponjinha, espalhar com batidinhas e não puxando assim, porque com batidinhas tu consegue fazer uma camada uniforme. Quando tu estiver passando a tua base, tu precisa prestar atenção que ela tem que estar uniforme. Se tu tá espalhando e tá tirando base daqui pra tentar trazer pra cá e já não tá uniforme, é porque tu tá faltando base e tu precisa passar um pouquinho mais. A mesma coisa com relação ao corretivo. Às vezes a gente quer passar só um pinguinho de corretivo e não é interessante que tu passe mais. É interessante que essa área fique bem coberta, não tenha medo de passar mais produto. E sem falar que, gente, quando tu passa uma quantidade maior, a tua base, a tua maquiagem vai durar mais tempo. Porque um pouquinho sempre sai, mas se tu tá com uma quantidade maior de base, o pouquinho que sair não vai fazer muita diferença. Terceiro erro, nossa, isso é muito comum, é fazer o contorno no lugar errado. Eu acho que essa dica específica eu já dei por aqui, mas eu nunca vi outras pessoas falando. Porque todo mundo sempre fala, eu inclusive, que o contorno é aqui, é onde afunda a nossa bochecha. A questão é que dessa profundidade pra cima, não pode passar nem um pouquinho pra baixo. Porque se tu passa um pouquinho pra baixo dessa profundidade, tu fica com a aparência de sujo, porque fica mais escuro onde não tem que ficar, não afunda o rosto e fica um aspecto estranho. Presta atenção que é pra fazer da profundidade esfumando um pouquinho pra cima. Inclusive, tu pode pegar o teu pincel de base ou a tua esponjinha de base pra fazer uma risca ali, bem onde tem que terminar o contorno. Assim vai te ajudar, vai deixar o contorno mais bonito e tu não vai ficar com o contorno mais pra baixo, não vai ficar com aquele aspecto de manchado. Presta atenção nisso, que isso faz assim o acabamento da maquiagem mudar totalmente. Agora vamos pros olhos. Gente, eu sempre falo que a gente tem que puxar a sombra pra fora. Eu gosto muito de maquiagens assim, eu acho que isso amplia muito o olho, mas tem pessoas que gostam de um formato de olho, um formato de maquiagem um pouco mais contido, que termina aqui onde termina a pálpebra. Tudo bem. Mas é importante, tanto se tu fizer mais puxado quanto menos puxado, é importante tu saber pra que direção tu tem que fazer essa maquiagem. Porque é super comum a gente descer demais com a sombra. E aí eu vou mostrar na imagem pra vocês que vocês precisam passar a sombrinha no côncavo, seja sombra marrom, seja qualquer maquiagem, tá? Tu
precisa passar ele no teu olho e quando chegar no final do olho, tu levar pra cima, na direção acima da sobrancelha. Muitas vezes a gente vai fazendo côncavo e aí sem querer desce com a sombra, porque é o mesmo sentido que a gente tá fazendo. Mas não, tu precisa fazer o côncavo, daí parar e levar a sombra pra cima. Gente, isso faz toda a diferença, isso vai deixar o teu olhar mais alto, teu olhar mais bonito. Tu botar a sombra pra baixo, se cair um pouquinho pra baixo, tu vai ficar com o olhar mais caído, com uma carinha mais de sono, não fica legal. E já emendando nisso, eu já falo da quinta dica. A quinta dica é em relação à sombra na parte inferior dos olhos. Não é que seja obrigatório fazer, principalmente em maquiagens de dia a dia não vai fazer tanta diferença, mas em maquiagens elaboradas, por exemplo, um olho preto, um olho muito com brilho, muito cheio de sombra, é super importante que tu maquie a parte de baixo do olho também. Porque o olho, ele é um todo, entende? Se tu maquia só a parte de cima e faz uma maquiagem muito pesada na parte de cima, se não faz nada na parte de baixo, fica estranho. Claro que tem algumas maquiagens mais específicas que fica bonito com a parte de baixo mais limpinha, mas normalmente são maquiagens que são mais fresh, são maquiagens que não são muito escuras, ou quando tu vai fazer só um delineador. E eu vejo que muita gente tem receio, acha que não vai ficar bonito, mas pelo contrário, dá uma harmonia no olho. Vocês vão ver aí nas imagens que o olho que eu fiz aqui, contornei a parte de baixo e juntei o marronzinho da parte de cima com o marronzinho da parte de baixo, o olho ficou muito mais harmônico, faz muito mais sentido, porque o olho é uma coisa só, a gente não pode maquiar só a parte de cima, vocês entendem? E aí continua valendo aquela dica, tu vai fazer a parte de baixo do olho e quando tu for juntar com a parte de cima, tu já dá uma levantadinha. É super importante que vocês juntem a sombra da parte de baixo com a sombra da parte de cima, porque justamente a gente maquia a parte de baixo pra ficar um olho só, pra ficar uma coisa harmônica. Então se a gente maquia a parte de baixo e maquia a parte de cima, mas não junta as duas sombras, aí fica esquisito também. E essas foram as dicas, eu sei que existem mais vários erros, mas esses foram alguns erros comuns que eu vejo constantemente. Inclusive eu tô querendo fazer um vídeo respondendo perguntas de vocês sobre maquiagem, então vocês podem deixar algumas perguntas aqui embaixo, também eu vou pedir lá no meu Instagram em breve algumas perguntas de vocês, que assim eu posso responder a dúvida de vocês, responder dúvidas específicas e tal. Eu acho que vai ser um vídeo interessante. Me contem aqui embaixo também se vocês gostam dessa ideia. Antes de eu ir embora, eu já queria te pedir um like e pedir pra tu te inscrever aqui embaixo se tu ainda não é inscrita ou inscrito, e também queria te pedir pra me seguir lá no Instagram, por lá eu tô todos os dias no Stories conversando com vocês, dou mais dicas por lá, tem vários conteúdos legais por lá também, tá bom? O meu Instagram é @kk.anjos. Um beijo cheio de carinho, e até mais!